boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal, para nós fazer a nossa leitura com lições bíblicas com Rose. Estamos nós aqui nessa segunda-feira, na nossa lição 9, dando início à nossa lição 9, e o assunto da nossa semana de segunda e quarta e sábado é orando e jejuando como Jesus ensinou. Olha só, o tema da nossa lição, tá bom? E também a nossa leitura, ela está aqui em 1 Reis, capítulo 8, o verso é o 47, que diz assim: E na terra onde foram levados em cativeiro, tornaram em si e se converterem, e da terra do seu cativeiro te suplicaram, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Meus queridos, essa é a nossa leitura desta segunda-feira. Espero que você esteja lendo os 3 tópicos da lição que nós estamos estudando. Então, hoje, aqui no primeiro ponto desta lição, está escrito o seguinte: a oração é um diálogo com Deus, né? A oração é um diálogo com Deus. Sabemos que a oração é um diálogo, é uma conversa, né, aonde a nossa alma ela passa, né, a ter para com Deus, né, conversa da alma com Deus. E nós vimos na nossa leitura que o povo de Israel ele estava sendo levado escravo. E através da oração, nós vimos que ela sempre aparece na Bíblia de várias formas, a oração. Oração no louvor, oração na gratidão, do perdão. E aqui também da confissão, que nós vimos aqui quando o povo orou, pedindo para o Deus, confessando ali o seu pecado e pedindo para que Deus viesse lhe perdoar. Salomão, ele diz que pois não há homem que não peque. Quando ele fala, ele está falando de forma geral. Com todos os homens, mulheres, está dizendo que não há ninguém na terra que não peque. Não sei se ali no momento ele está falando, justificando o pecado dele ou o pecado de Israel. Mas enfim, o que ele quer dizer aqui para nós é que há muita possibilidade sim, né, do pecado universal, fazer com que as pessoas se desviem do seu caminho, do caminho de Deus, né? Mas enfim, através da oração, a da súplica, Deus ouve sua oração e perdoa os seus pecados, igual nós lemos na nossa leitura aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 47, se você for ler, você vai entender melhor. E aqui diz o seguinte, que quando nós oramos, nós suplicamos, nós temos que perseverar, nós temos que persistir na súplica a respeito do tal pedido, do meu pedido, do seu pedido, como o Daniel. Ele orou e não desistiu. Ele orava 3 vezes ao dia e não desistiu até com que a sua vitória chegasse. Não é simplesmente só orar e encerrou, não. Você tem que persistir no que você está buscando diante de Deus. E o segundo ponto também desse primeiro tópico dessa lição, ela diz assim, o segundo ponto: como os homens de Deus via a oração? É uma pergunta que o autor fez aqui, né? E no Antigo Testamento, né, nós temos um grande exemplo do servo de Deus, o nome dele se chamava Esdra. Ele via a oração, não é diferente de nós também. Ele via as orações no Antigo Testamento, o homem de Deus, o profeta chamado Esdra. Profeta não, era só uma pessoa que conhecia a Deus, né? E ele via a oração como um recurso poderoso. Ele via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército daqueles reis de antigamente. Que antigamente existiam os reis, né? Guerra dos reis, né? E ele acreditava que a oração era muito mais poderosa do que qualquer exército.
Nós também acreditamos que a oração tem esse poder grandioso, né? E no Novo Testamento a oração é tão importante que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele tinha a oração como seu alimento principal, né? Jesus, nosso Senhor, ele orava e jejuava. Olha só, Jesus, ele fez o quê? Jejuou 40 dias e 40 noites. E ele estava orando. Porque a oração e o jejum, eles são casados. Junto, eles têm o seu efeito tremendo. O jejum, a oração, eles são casados, porque quando você jejuma, você precisa de força e através da oração você vai obter essa força. E se você só orar sem jejuar, às vezes a sua oração demora mais, porque existe muita dificuldade muitas vezes para nossas orações serem respondidas. Então, quando nós queremos, nós entramos com jejum e oração, né? E nós sabemos que se Jesus estava jejuando, certamente estava orando, porque ele fez da oração seu alimento essencial. E o terceiro ponto desta lição diz o seguinte: qual a maneira de orar? A maneira de orar. Terceiro ponto desta lição e também do tópico 1. Gostaria muito que vocês aprendessem assim, a respeito da palavra que nós traz, que nós se dedica muito essa palavra, né, para nós trazer. O terceiro ponto, vamos perder o foco não, diz assim: a maneira de orar. A maneira de orar é importante. Não podemos orar de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que os seus discípulos, certas feitas, ele pediu para nosso Senhor Jesus Cristo que o ensinasse eles a orar. Você pode estar lendo lá em Lucas, capítulo 11, o verso 1, onde eles pedem, porque a palavra de Deus diz que se nós não sabemos orar, nós temos que pedir para Deus. Às vezes você diz assim: eu não sei orar, então não sei orar. Mas enfim, a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, capítulo 9, que você pode começar orando a oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso que está no céu. Se você se ligar a esta oração com todo o seu pensamento, com toda a sua dedicação, quando você acabar o Pai Nosso, você vai ter outro diálogo, você vai ter outra conversa com Deus, porque você vai começar a expressar o seu sentimento para Deus. E é assim que nós devemos orar, mas sempre devemos orar com sabedoria, né? E podemos estar pedindo a Deus também, porque se o discípulo andava com Jesus, chegou a pedir, e nós, que hoje estamos pela fé, porque eles andavam, nós é pela fé que nós acreditamos na existência do nosso Deus, e é fato, é comprovado que realmente ele existe, que para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que todas as nossas orações, toda a nossa oração, ela deve ser dirigida a Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Não podemos orar: Jesus, me dê isso, me dê aquilo. Jesus, faça isso por mim, faça isso por ciclano. Não. Nós temos que nos dirigir as nossas orações ao Deus Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que eu chamo ele de nosso irmão mais velho. Nosso irmão mais velho sempre é aquele que socorre o mais novo, né? É para ser assim a regra, né? Às vezes o mais novo defende aqui para nós na nossa forma de viver, mas Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, quando você quiser conversar, dialogar com Deus, ore e peça ao Pai, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E que nessa manhã eu te agradeço por estar aqui, que Deus te abençoe, você com toda a sorte de vitória e grandes bênçãos eu sei que Deus tem para mim e tem para você. Tchau!